Agora eu quero falar um pouquinho do nosso cenário, principalmente com o Trump assumindo e como fica o nosso mercado interno. Mas antes, se até aqui já foi relevante o que eu falei, já gostou, por favor, dê um like. O like é importante. E compartilha, tá? E compartilha, por favor. Mas beleza. Então, o Trump, ele assume e com a promessa de tarifar. Eu até brinquei, escrevi que é o tarifador maluco, né? Lembrei do Raul Seixas. Então, o Trump, ele entra como o tarifador maluco. E aí você vai ver na mídia, você vai ver pessoas falando, né? Jornalistas falando que é um absurdo, né? Essa briga de tarifa e tal. Mas a gente esqueceu que o próprio Brasil tarifou. Tarifou a comprinha, tarifou as brusinhas, não é? Tarifou lá a China, tarifou... Enfim, a gente tem também essa característica de tarifar. Por que o cara lá não pode? Só a gente que pode? Pô, deixa o tarifador maluco lá. Só que aí tem um detalhe, a gente tem que, nessa briga toda, a gente tem que acompanhar a escalada dessa tarifação do Trump com a China. Esse é um ponto importante. Por quê? O maior mercado consumidor do planeta está ali. E a China hoje é um dos maiores parceiros consumidores, é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos, tá? Qualquer briguinha ali que acontecer, pode haver um redirecionamento de compras para o Brasil, principalmente agrícolas, de compras da China para o Brasil. Principalmente soja, milho e carne. E isso pode gerar, num curto prazo, talvez, algum fluxo para as empresas expostas à China. Ou, desculpa, expostas a soja, a milho e a carne. Então a gente pode ver isso acontecer no mercado. Particularmente, não acho que o Trump ele vai peitar um pouco essa questão com a China. Acho que foi um pouco de bravata, mas não sei se efetivamente ele faria isso, porque poderia ser um tiro no pé, principalmente inflacionário. Tá? Agora, o que eu estou falando aqui, não tirei da minha cabeça, um cenário semelhante já aconteceu durante o primeiro mandato do Trump, onde houve uma briga com a China, né? E a China direcionou muita compra para o Brasil. Tá? Bom, a expectativa dos economistas é que o dólar continue sendo fortalecido com o Trump. A gente teve essa queda aí, como eu comentei, mas a expectativa, eu apurei, né, fui atrás, e a expectativa é que o dólar continue fortalecido. Mas eu não sei se o fortalecimento do dólar está mais alinhado ao Trump ou está mais alinhado ao cabaré, né, ao que a gente sabe fazer de melhor, né, ser cabaré. Eu acho que está mais alinhado em ser cabaré, ok? Agora, tem um ponto importante e técnico nessa brincadeira. As taxas de juros nos Estados Unidos, elas talvez não caiam e permaneçam em níveis elevados, o que, de certa forma, faz com que o investimento estrangeiro não saia de lá, o capital não saia, porque, de certa forma, é um porto mais seguro. E dificulta, inclusive, vir para o Brasil. Dificulta vir para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil está meio complicado. Né? O que é hoje não é amanhã, o que foi ontem não é hoje. Tem um ditado que diz que no Brasil até o passado é incerto. Pois é. Então, como é que você vai investir dinheiro num lugar onde até o passado é incerto? Fica um pouco difícil, né? Do ponto de vista de relação Brasil-Estados Unidos, até o momento a expectativa é que azede a relação. Por que, Gustavo, você acha disso? Bom, há um tempo atrás, o presidente nosso aqui, né, o Lula, na época da eleição ainda, ele relacionou, Trump está aí na mídia, aí, né? Deu uma declaração dizendo que a expectativa dele não era da vitória do nazismo, fascismo, ismos, colocando o Trump como isso. Logo, se você ganha uma eleição e vê qual é a postura do presidente daquele país, você vai chegar lá e vai falar, opa, e aí, amiguinho, beleza? Vamos resolver isso daqui na paz? Eu acho que não, né? Provavelmente role alguma animosidade, mesmo porque o Brasil tem uma aproximação maior hoje com a China. Agora eu quero fazer um parênteses e quero fazer uma reflexão. E eu trouxe alguns dados para essa reflexão. Presta atenção, pessoal, é algo importante isso daqui. Né? No ano de 2024, a Argentina, presidida aí pelo Milei, ela alcançou um marco notável na economia, tá? A balança comercial registrou um superávit de 18,8 bilhões de dólares. Esse valor representa o maior
presta atenção, maior superávit já registrado em um país. O recorde era de 2009, 16,8 bi. Então, superávit agora, depois de não sei quantos anos, 2009 foi o último, né? A gente tem o superávit na Argentina. Vamos lá. Reflexo. Exportação sobe 19%. Agricultura, exportação agrícola, né? Sobe 19%. Recuperação da economia, deixando para trás esse período de recessão que eles viveram. O país também registrou um superávit financeiro, isso aqui é extremamente importante, de 1,8 bi pela primeira vez em mais de uma década. Então, aqui atribui isso. Melhor desempenho fiscal em 14 anos, controle de dívida pública, vou repetir, controle de dívida pública, a dívida permaneceu em níveis estáveis, mas uma redução real de 52%. O FMI projeta que o país cresça 5% em 25 e 26, apesar de uma contração econômica de 2,8 e 24. Agora, qual é a reflexão? Qual é a reflexão? Qual o modelo econômico implementado na Argentina por Milei? Basicamente é uma escola austríaca, uma redução do déficit, uma redução do gasto público, maior liberdade econômica. Em resumo é isso. Teve mais coisa? Teve. Mas em resumo é isso. Deixa eu repetir. Maior liberdade econômica, redução do gasto público, redução de impostos, né? Controle fiscal. E esse é o resultado de um ano ruim, que foi 24 para eles. Resultado de um ano ruim. Mas percebe que mesmo eles vinham de um histórico péssimo, de uma taxa de juros elevadíssima, medidas liberais, econômicas, de liberdade econômica, de redução do tamanho do Estado já trouxe esse resultado. Tá? Aí a gente olha para o Brasil. Qual é o modelo econômico que nós estamos vivendo hoje? Ele já foi testado no passado, outros mandatos, está sendo testado novamente. Na verdade, eu não sei se está sendo testado. Sabe? Eu acho que o cabaré ele só sabe se perpetuar com este modelo econômico expansionista. Aumento de gasto público, endividamento da máquina, usa-se estatais também para esse fim. Um pouco de inflação é bom, não faz mal para ninguém. Esse é o modelo. Esse é o modelo. E a gente está implementando agora. Já foi implementado também pela Dilma lá atrás. Agora, você pode estar pensando, não, mas em 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, funcionou, Gustavo. Por que não está funcionando agora? Porque entre 2002 e 2008, 2009 e 2010, por ali, a gente tem uma crise no meio, 2008, mas até 2010, 2011, a gente tinha um forte crescimento chinês. Uma forte demanda da China por matéria-prima, principalmente minério e aço. A gente não tem as mesmas condições daquela época. Então, naquela época nós tínhamos forte entrada de dólar, nós tínhamos expansão chinesa, forte demanda por commodity, o que possibilitou fazer uma política de expansão com aumento de gasto, mas a gente conseguia fechar as contas. A realidade é outra, o mundo é outro e a gente usa o mesmo modelo econômico. Antes, aí você vai ter que estudar, né? Porque eu também não era da época, mas antes esse modelo econômico foi tentado. Foi tentado por Getúlio, foi tentado pelos militares e estagnou. Gerou uma inflação absurda no final do governo militar. Mas ela começou aos poucos lá atrás. E nós estamos tentando a mesma coisa. Aí a gente olha para a Argentina do lado, os caras só fizeram alguma coisa diferente. Diferente não, né? Antagônica, e estão entregando esse resultado que eu trouxe aqui. Tá? Então, por que reflexão? Por que reflexão? Porque se o Brasil não mudar o rumo, o Brasil quebra. Se o Brasil não mudar o rumo, você, que tem 45 anos, esquece o INSS, você não aposenta. E não vai. Não vai, não tem dinheiro. Ou vai aposentar lá com 1.000 e pouquinho. Se o dinheiro no Brasil acabou, e fica evidente isso. Fica evidente quando a gente tem um governo que lança um programa de corte de gasto, vai anunciar esse programa de corte de gasto, quando você vai ver, é um programa de aumento de imposto. É um governo que tenta raspar o tacho com uma medida para olhar quem movimenta mais de 5 mil, porque se eu precisar cobrar imposto, eu já sei quem é. Ou seja, é evidente pelas pistas que o modelo estagnou.
Se o modelo estagnou e demorou, porque a gente está nessa tocada aí já há alguns anos, não é de agora, não é do primeiro mandato do Lula, não, cara. O modelo Brasil econômico já vem lá de trás e tem gente que defende. Um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém. Expansão via gasto. Agora chegou o momento da conta e ela está vindo muito rápido. Por que muito rápido? A gente já tem uma curva de juros precificando uma Selic 16, 17%. Não é normal isso. E ela não cai. Ela está lá em cima e ela não cai. Não é só risco, é tendência. A gente tem o dólar batendo 6,30 historicamente. Nunca chegou naquele patamar e está lá. Então, não é momento, é tendência. O modelo estagnou e o dinheiro acabou. A conta vem cedo ou tarde. A gente tem programas sociais em que as pessoas entram, mas não saem. Milton Friedman, um dos maiores economistas liberais que o Brasil já teve, falava: nada mais permanente que um programa de governo temporário. Zona Franca de Manaus, ela era temporária, está aí até hoje. Fiéis, bolsas, as pessoas só entram no Bolsa Família, não saem. O próprio Covid trouxe uma expansão monetária e que não teve recuo, a gente está no mesmo nível. E a coisa não há recuo. Mas por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, essa bomba, ela explodiu. Essa bomba explodiu. Só uma correção, falei que o Milton Friedman é brasileiro. Milton Friedman é americano, tá? Desculpa. Economista americano. Ele que falou que nada mais permanente do que um programa de governo temporário. Essa bomba, ela já explodiu. E a gente ainda não viu a explosão da bomba. A gente não viu a fumaça. A gente não escutou o barulho. Mas essa bomba já está prestes a explodir. O pavio já foi acendido, já foi aceso. Tá? A gente repete o que sempre deu errado. E espera que dê certo. E não vai dar. Na verdade, a gente não repete na esperança que dê certo. A gente repete porque o cabaré, ele quer isso. O cabaré, ele gosta disso. Ele sabe que dá errado. Só que lá atrás, nós tínhamos uma balança comercial favorável, uma China crescendo, os dólares entrando, o Brasil era a bola da vez, principalmente para vender commodity, principalmente, e agora a situação é outra. O mundo é outro, então a conta vai vir mais rápido. Bom, para a gente fechar, qual o remédio para o Brasil? Para mim, é uma recessão. Então a gente vai ter desaquecimento, baixo crescimento do PIB, nós devemos ter aumento do desemprego, a não ser que a fórmula de contabilidade muda, né? Aí beleza, mas a gente deve ter aumento do desemprego para finalmente lá na frente ter uma queda de inflação. Só que essa queda da inflação, ou uma volta da inflação para a meta, na minha visão, na minha opinião, ela vai vir através de recessão. Ela vai vir através de dados ruins, de emprego, PIB, aí a gente tem o ajuste, o acerto. Nesse cenário, a melhor forma de você multiplicar o capital é você conseguir encontrar as melhores companhias, as melhores empresas que vão entregar crescimento a despeito do macro. O macro, a foto não está bonita, mas você perceber, a bolsa não despenca, 122. Tem empresas que mesmo nesse cenário, elas entregam crescimento e aumento de lucro. Por quê? Porque não necessariamente, veja bem, um desaquecimento, um aumento do desemprego impacta no resultado delas. Por exemplo, se pegar uma Prio. A Prio extrai petróleo e exporta. Não tem nada a ver com isso. Entre outras, tá? Mas até então o remédio vai ser amargo. Eu creio que a gente viverá, 2 anos de remédio amargo e vai entender pela primeira vez, porque a gente olha para os nossos pares, olha para uma Argentina da vida, em 2 anos, com o crescimento estipulado pelo FMI, que eles acreditam que aconteça, a Argentina vai dar uma aula de economia na gente. E aí é que está o grande detalhe da paciência, aí que está o grande detalhe de quem investe pensando no longo prazo numa boa empresa. Ou o Brasil vai para a bancarrota, que eu acho difícil, ou a gente vai reverter isso em algum momento, para não quebrar, o Brasil não quebrar. Ao reverter, o mercado sempre olha lá para frente. Ao olhar lá para frente, a bolsa dispara, a bolsa explode.
Então nós vamos ter, primeiro, um período de piora nos números, que eu falei, para depois, em algum momento, a gente ter essa guinada. Agora, o que me chama a atenção é que a gente tem Estados Unidos voltando à direita, a gente tem a Argentina voltando à direita, a gente tem um cenário na América mais alinhado à direita, e em algum momento isso contamina o Brasil. Quando? Não sei. Mas em algum momento contamina o Brasil. Nós não seremos um paraíso expansionista sozinho na América por muito tempo. Tá? Esse é meu cenário, a minha expectativa. Então, nesse contexto, boas empresas acumuladas durante esses períodos vão trazer retornos absurdos lá na frente.